Capítulo 1. À vista. Ninguém pensa que alguma coisa ruim vai acontecer na própria vida. Até que acontece. E ninguém sobrevive ao intestino perfurado, uma pneumonia por aspiração e um aparelho de ECMO. Até que alguém sobreviveu. Eu. Estou escrevendo em uma casa alugada com vista para o Pacífico. A minha casa fica na mesma rua e está sendo reformada. Me deram um prazo de 6 meses para o término da obra. Então estou calculando que vai levar mais ou menos um ano. Uma dupla de falcões voa em círculos lá embaixo, no cânion em que o Pacific Palisades se encontra com a água. É um dia lindo de primavera em Los Angeles. Esta manhã, fiquei ocupado pendurando meus quadros nas paredes, ou melhor, vendo alguém pendurá-los. Não sou tão habilidoso assim. Comecei a gostar muito de arte nos últimos anos, e, se você procurar bem, vai encontrar uma ou até 2 obras de Banks por aqui. Também estou escrevendo o segundo rascunho de um roteiro. Há uma Coca Diet gelada no meu copo e um maço inteiro de Marlboro no meu bolso. Às vezes essas pequenas coisas me bastam. Às vezes, fico voltando para aquele fato único, do qual não posso escapar: estou vivo. Levando em consideração as minhas chances, essas 2 palavras contêm mais milagres do que você imagina. Para mim, elas são estranhas, brilhantes, como pedras preciosas vindas de um planeta distante. Ninguém consegue acreditar. É muito estranho viver em um mundo onde a sua morte deixaria as pessoas alarmadas, mas não surpresas. Acima de tudo, essas 2 palavras, estou vivo, me enchem de uma sensação profunda de gratidão. Quando você chegou tão perto do divino quanto eu, a gratidão não é uma escolha. Ela ocupa a mesa de centro da sua sala como um livro. Você mal percebe a sua presença, mas está lá. Porém, junto com a gratidão, escondida em algum lugar no gosto leve de anis e distante de alcaçuz da Coca Diet, preenchendo meus pulmões como cada tragada de um cigarro, vem uma agonia, um incômodo. Não consigo parar de me fazer a pergunta avassaladora: por quê? Por que estou vivo? Tenho uma pista sobre a resposta, mas ela ainda não está completamente formada. Tem a ver com ajudar pessoas, sei disso, mas não sei como. A melhor coisa a meu respeito, sem a menor sombra de dúvida, é que, se um companheiro de alcoolismo me pergunta se posso ajudá-lo a parar de beber, tenho a capacidade de dizer que sim e de cumprir minha palavra. Eu consigo ajudar uma pessoa desesperada a permanecer sóbria. Acredito que a resposta para a pergunta, por que estou vivo, tenha algo a ver com isso. Afinal, é a única coisa que realmente me faz sentir bem. É inegável que Deus está presente nesse propósito. Mas é difícil aceitar essa resposta para o porquê, quando sinto que não sou suficiente. Uma pessoa não pode dar o que não tem. E, na maioria das vezes, pensamentos insistentes surgem na minha cabeça: não sou o suficiente, não faço diferença, sou carente demais. São pensamentos que me deixam desconfortável. Preciso de amor, mas não confio nele. Se eu baixar a guarda, se eu deixar o Chandler de lado e mostrar quem sou de verdade, talvez você me note, ou pior, talvez você me note e me abandone. E isso não pode acontecer. Não vou sobreviver. Não mais. Eu me transformaria em um grão de poeira e seria aniquilado. Então eu vou embora primeiro. Minha cabeça inventa que você tem algum problema, e eu acredito. E vou embora. Mas é impossível que todo mundo sempre tenha um problema, Matsu. Qual é o denominador comum? E, agora, as cicatrizes na minha barriga. Os romances que não deram certo. Ter abandonado Raquel, não aquela, a Raquel de verdade. A ex-namorada dos meus sonhos, Raquel. Tudo isso me assombra enquanto fico acordado na cama, às 4 da manhã, na minha casa com vista para o Pacific Palisades. Já passei dos 50 anos, já passei da idade para essas coisas. Todas as casas em que já morei tinham vista. Para mim, isso é o que mais importa. Quando eu tinha 5 anos, fui colocado em um avião que ia de Montreal, no Canadá, onde eu morava com a minha mãe, para Los Angeles, na Califórnia, onde visitaria o meu pai. Eu era aquilo que chamam de menor desacompanhado. No começo, esse era para ser o título deste livro. Na época era normal deixar crianças viajarem de avião sozinhas, as pessoas faziam isso. Não era certo, mas elas faziam.
Talvez, por um milésimo de segundo, eu tivesse achado que seria uma aventura divertida, mas então percebi que era pequeno demais para ficar sozinho e tudo aquilo se tornou apavorante e uma babaquice. Alguém precisava ir me buscar. Eu tinha 5 anos. As pessoas estavam loucas? As centenas de milhares de dólares que essa decisão me custou na terapia? Será que alguém pode me dar um reembolso, por favor? Ser um menor desacompanhado no avião me dava várias vantagens, incluindo uma plaquinha pendurada no pescoço dizendo menor desacompanhado, além de embarque prioritário, salas só para crianças, lanches à vontade, um acompanhante até o avião. Talvez devesse mesmo ser maravilhoso. Mais tarde, quando fiquei famoso, passei a ter todas essas vantagens e muitas outras nos aeroportos, mas isso sempre me lembrava daquele primeiro voo, então eu odiava tudo. Os comissários deviam cuidar de mim, mas estavam ocupados servindo champanhe na classe econômica. Era isso que acontecia na década de 1970, quando tudo era permitido. O limite de 2 drinks havia sido revogado fazia pouco tempo, então o voo mais parecia uma excursão de 6 horas por Sodoma e Gomorra. O fedor de álcool infestava tudo. O cara do meu lado devia ter tomado uns 10 drinks com uísque. Parei de contar depois de 2 horas. Eu não conseguia entender por que os adultos gostavam de beber a mesma coisa várias vezes. A inocência. De vez em quando eu tomava coragem para apertar o botãozinho pedindo serviço de bordo, mas isso acontecia pouco. As comissárias, com suas botas compridas e shorts curtos dos anos 1970, apareciam, bagunçavam meu cabelo e seguiam em frente. Eu estava apavorado pra caralho. Tentei ler minha revistinha, mas, toda vez que o avião parecia cair em um buraco no ar, eu tinha certeza de que ia morrer. Não havia ninguém para me dizer que estava tudo bem, ninguém em quem eu pudesse buscar um olhar de conforto. Meus pés nem alcançavam o chão. Eu estava assustado demais para reclinar o banco e tirar uma soneca, então fiquei acordado, esperando pelo próximo solavanco, me perguntando o tempo todo como seria cair não literalmente. Com o tempo, o avião começou a descida na bela noite da Califórnia. Eu vi as luzes cintilando, as ruas se desenrolando como um grande tapete mágico resplandecente, amplos espaços escuros que hoje sei que são as colinas, a cidade pulsante vindo na minha direção enquanto eu grudava meu rostinho na janela do avião, e tenho a lembrança nítida de pensar que aquelas luzes, e toda aquela beleza, significavam que em pouco tempo eu teria um pai. Passar por aquele voo sozinho foi uma das muitas coisas que me causaram a sensação de abandono que me acompanharia por toda a vida. Eles não teriam me abandonado se eu fosse suficiente, certo? Não é assim que as coisas funcionam? As outras crianças estavam com os pais. Eu só tinha uma placa com um nome e uma revista. Então é por isso que, quando compro uma casa nova, e já tive várias, nunca subestime o poder de uma mudança, ela precisa ter vista. Quero a sensação de poder olhar para baixo e me sentir seguro, de olhar para um lugar onde alguém está pensando em mim, onde há amor. Lá embaixo, em algum lugar no vale, ou naquele vasto oceano além da Pacific Coast Highway, nas cores primárias das asas dos falcões, é onde está a atenção dos pais. É onde há amor. Onde há a sensação de ter um lar. Consigo me sentir seguro assim. Por que aquele garotinho estava sozinho em um avião? Não seria melhor pegar um voo para buscá-lo na porra do Canadá? São perguntas que sempre faço a mim mesmo, mas que jamais ousaria perguntar a alguém. Não sou muito fã de confrontos. Questiono tudo. Mas não em voz alta. Por muito tempo, eu tentei encontrar qualquer outra coisa ou pessoa para culpar pelos problemas em que me metia. Passei muito tempo em hospitais. Estar internado faz até o melhor dos homens sentir pena de si mesmo, e eu sou bom em sentir pena de mim mesmo. Sempre que fico deitado, me vejo pensando na vida que tive, observando cada momento sob todos os ângulos, como se minha história fosse uma descoberta arqueológica estranha, tentando encontrar um motivo para ter passado tanto tempo sentindo desconforto e dor emocional. Sempre entendi a origem da minha verdadeira dor. Eu sempre soube por que sentia dor física. A resposta era bom. Você não pode beber tanto assim, seu idiota. Para começo de conversa, eu queria colocar a culpa nos meus pais amorosos, bem-intencionados. Amorosos, bem-intencionados e, ainda por cima, deslumbrantes. Vamos voltar no tempo,
Para sexta-feira de 28 de janeiro de 1966, o cenário é a Universidade Luterana de Waterloo, em Ontário. Estamos no quinto concurso anual do Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses, escolhida pela inteligência, participação em atividades estudantis e personalidade, assim como pela beleza. Os canadenses não poupavam esforços para escolher a nova Miss. Haveria uma parada sob a luz de tochas, com carros alegóricos, banda e as participantes, além de uma refeição ao ar livre e uma partida de hóquei. A lista de candidatas para o prêmio incluía uma tal de Suzanne Langford. Ela recebeu o número 11 e estava representando a Universidade de Toronto. Para competir com ela, foram selecionadas beldades com nomes maravilhosos, como Ruth Xavier, da Colômbia Britânica, Martha Quayle, de Ottawa, e até Ellen Chiqui Fourrier, de McGill, que deve ter acrescentado Chiqui para disfarçar o fato de que o seu sobrenome era um pouquinho infeliz apenas 2 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas essas moças não foram páreo para a bela sorte. Langford. Naquela noite congelante de janeiro, a vencedora do ano anterior ajudou a coroar a quinta Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses, e junto com essa honra vinham uma faixa e uma responsabilidade, a sorte. Langford teria a missão de entregar a coroa no ano seguinte. O concurso de 1967 seria tão emocionante quanto o do ano anterior. Naquele ano haveria um show dos Serendipity Singers, uma banda no estilo The Mamas e The Papas que por acaso tinha um vocalista chamado John Bennett Perry. Os Serendipity Singers eram uma anomalia até mesmo para o cenário da música folk da década de 1960. Seu maior, e único, sucesso, Don't Let the Rain Come Down, era a regravação de uma cantiga de ninar britânica. Mesmo assim, a canção alcançou o segundo lugar da lista de músicas adultas contemporâneas e o sexto lugar da Billboard Hot 100 em maio de 1964. Mas essa conquista deve ser encarada com um pouco de perspectiva, porque os Beatles notoriamente ocupavam todos os 5 primeiros lugares da parada: Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, e Want to Hold Your Hand e Please, Please Me. Isso não fazia diferença para John Perry. Ele estava na estrada, trabalhando com música, ganhando a vida como cantor. E o que poderia ser melhor do que descolar um trabalho na festa de gala do Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses, em Ontário? Lá estava ele, cantando agora, o homenzinho torto, com seu gato torto e seu rato torto, todos moram em uma casinha torta, todo feliz, e paquerando a Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses do ano anterior, Suzanne Langford. Na época eles eram 2 das pessoas mais lindas na face da terra. Você devia ver as fotos do casamento. Dá vontade de estapear aquelas caras perfeitamente esculpidas. Não havia chance de dar certo. Quando 2 pessoas são tão bonitas, elas acabam se tornando bem parecidas. A paquera evoluiu para uma dança depois que John encerrou o show, e as coisas podiam ter ficado por isso mesmo não fosse por uma imensa e fatídica nevasca que durou a noite toda e não deixou os Serendipity Singers irem embora. Então, foi assim que os dois se conheceram. Como em um filme, um cantor de música folk e a vencedora de um concurso de beleza se apaixonam em uma cidade isolada pela neve no ano de 1967. O homem mais bonito do mundo conhece a mulher mais bonita do mundo. Ninguém mais tinha chance e provavelmente todos voltaram para casa derrotados. John Perry passou a noite lá, Suzanne Langford adorou isso, e, 1 ou 2 anos depois, após a vinheta da passagem do tempo, ela foi parar em Williamston, Massachusetts, cidade natal de John, com um novo organismo em seu corpo, cujas células começavam a se dividir e conquistar. Talvez algo tenha dado errado no meio de tanta agitação, vai saber. A única certeza que tenho é que a dependência química é uma doença, e, assim como os meus pais quando se conheceram, eu não tinha de agosto de 1969, uma terça-feira, filho de John Bennett Perry, ex-integrante dos Serendipity Singers, e Suzanne Marie Langford, ex-Miss Rainha do Inverno das Universidades Canadenses. Na noite em que cheguei, chovia muito, é óbvio que chovia, todos estavam jogando Monopoly, esperando por mim, é óbvio que estavam. Vim ao mundo cerca de 1 mês após a viagem para a Lua e um dia depois do término do Festival de Woodstock. Então, em um ponto entre a perfeição cósmica das órbitas celestiais e toda aquela merda na fazenda de Asgur, eu me tornei uma vida, acabando com a chance de alguém de construir hotéis na orla. Cheguei gritando, e não parei de gritar.
Por semanas. Eu tinha muita cólica, meu estômago foi um problema desde o começo. Meus pais estavam enlouquecendo com o tanto que eu chorava. Enlouquecendo. Preocupados, eles me levaram ao médico. Era 1969, uma época pré-histórica se comparada a hoje. Dito isso, não sei qual é o nível de avanço que uma sociedade precisa ter para entender que dar fenobarbital para um bebê que acabou de começar seu segundo mês respirando o ar de Deus é, na melhor das hipóteses, uma abordagem interessante da medicina pediátrica. No entanto, na década de 1960 não era tão raro empurrar um barbitúrico forte para os pais de uma criança com cólica. Alguns médicos mais velhos eram adeptos desse tratamento, e com um tratamento quero dizer receitar um barbitúrico forte para um bebê recém-nascido que não para de chorar. Quero explicar bem uma coisa. Eu não culpo meus pais por isso. Seu filho não para de chorar, é nítido que há alguma coisa errada. O médico prescreve um remédio, ele não é o único que recomenda o tratamento. Você dá o remédio para a criança, ela para de chorar. Eram outros tempos. Lá estava eu, no colo da minha mãe estressada, berrando sobre seus jovens ombros de 21 anos, enquanto um velho de jaleco branco e com um bafo mal se dava ao trabalho de erguer o olhar da sua grande mesa de carvalho, resmungava sobre esses pais de hoje em dia, e receitava um barbitúrico com grande chance de causar dependência. Eu era barulhento e carente, e isso foi resolvido com um comprimido. Parece que acabei de descrever a porra dos meus 20 anos. Segundo me contaram, tomei fenobarbital durante meu segundo mês de vida, entre as idades de 30 e 60 dias. Essa é uma fase importante do desenvolvimento infantil, especialmente quando se trata do sono. 50 anos depois, ainda não durmo bem. O barbitúrico entrava e eu desmaiava. Pelo visto, eu chorava, o remédio fazia efeito e eu apagava, algo que fazia meu pai cair na risada. Não era por crueldade, bebês chapados são engraçados. Há fotos minhas dessa época em que dá para perceber que eu estava doidão pra caralho, me balançando feito um viciado, com 7 semanas. O que é estranhamente apropriado para um garoto que nasceu no dia seguinte ao fim de Woodstock, imagino. Eu era carente, não fui o bebê fofo e sorridente que todo mundo esperava. É melhor eu tomar logo isso e calar a porra da boca. Ironicamente, ao longo dos anos, os barbitúricos e eu estabelecemos uma relação estranha. Muita gente ficaria surpresa se soubesse que estou praticamente sóbrio desde 2001. Tirando umas 60 ou 70 recaidinhas nesse meio tempo. Quando as recaídas acontecem, se você quiser recuperar a sobriedade, coisa que eu sempre quis, vai receber drogas que ajudam no processo. E que droga seria essa? Você adivinhou, fenobarbital. Os barbitúricos deixam você mais calmo enquanto tenta expulsar as outras merdas do seu corpo. E, olha só, eu comecei esse tratamento aos 30 dias de idade, então, na vida adulta, apenas voltei para onde tinha parado. Quando estou em clínicas de reabilitação, fico muito carente e angustiado, não me orgulho de dizer que sou o pior paciente do mundo. Passar pela desintoxicação é um inferno. É ficar deitado na cama, vendo os segundos passarem, sabendo que você não está nem perto de se sentir bem. Durante as desintoxicações, sinto que estou morrendo. Acho que nada vai dar certo. Minhas entranhas parecem tentar se arrastar para fora do corpo. Não paro de tremer e suar. É como se eu fosse aquele bebê, mas sem receber o comprimido que resolveria tudo. Tomei a decisão de passar 4 horas doidão, sabendo que vou passar 7 dias no inferno. Eu avisei que essa parte de mim é louca, não foi? Às vezes preciso permanecer isolado por meses para quebrar o ciclo. Quando passo por uma desintoxicação, estar bem é uma lembrança distante, uma coisa reservada para cartões de presente. Fico implorando, feito uma criança, por qualquer remédio que ajude a aliviar os sintomas, um homem adulto, que provavelmente naquele momento está lindo na capa da revista People, implorando por alívio. Eu abriria mão de tudo, de todos os carros, as casas, o dinheiro, se isso diminuísse o sofrimento. E, depois que a desintoxicação finalmente chega ao fim, você é inundado por um sentimento de desafogo, jurando por tudo que é mais sagrado que nunca mais vai se colocar naquela situação. Até que lá está você, 3 semanas depois, fazendo a mesmíssima coisa. É loucura. Eu sou louco.
E, como um bebê, eu não queria ter que me esforçar sozinho por muito tempo, porque, se um comprimido resolve tudo, bem, isso torna as coisas mais fáceis. Foi isso que aprendi. Quando eu tinha uns 9 meses, meus pais resolveram que tinham se cansado um do outro, me colocaram em uma cadeirinha de carro e nós três seguimos de Williamston até a divisa com o Canadá, uma viagem de 5 horas e meia. Até consigo imaginar o silêncio dentro do carro. Eu não disse nada, é lógico, e os dois ex-pombinhos já tinham se cansado de falar um com o outro. Ainda assim, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Era uma situação de merda. Lá, com o ruído distante da queda das cataratas do Niágara ao fundo, meu avô materno, Warren Langford, que tinha postura de militar, esperava por nós, andando de um lado para o outro, batendo os pés ou para se manter aquecido ou devido à frustração ou talvez pelas duas coisas. Ele deve ter acenado para nós enquanto estacionávamos, como se estivéssemos prestes a embarcar em uma viagem de férias divertida. Eu devo ter ficado animado ao vê-lo, e então, pelo que me contaram, meu pai me tirou da cadeirinha, me colocou nos braços do meu avô e silenciosamente abandonou a mim e a minha mãe. Minha mãe também saiu do carro, e eu, ela e meu avô ficamos observando as águas das cataratas caindo, rugindo pelo desfiladeiro, e vimos meu pai ir juntos em uma casinha torta. Imagino que, na época, alguém tenha dito para mim que meu pai voltaria logo. Não se preocupe, provavelmente disse minha mãe, ele só está indo trabalhar, Matsu. Ele vai voltar. Vamos, carinha, teria dito meu avô, vamos encontrar a vovó. Ela fez seu papá favorito pro jantar. Todo adulto trabalha, e eles sempre voltam. É assim que as coisas funcionam. Não havia nada com que se preocupar. Nada que pudesse causar um ataque de cólica, ou dependência química, ou uma vida inteira se sentindo abandonado, ou insuficiente, ou eternamente desconfortável, ou uma necessidade desesperada de amor, ou a sensação de irrelevância. Meu pai foi embora, sabe-se lá Deus para onde. Ele não voltou do trabalho naquele primeiro dia, nem no segundo. Torci para que aparecesse no terceiro, então talvez em uma semana, então talvez em um mês, mas, após cerca de 6 semanas, perdi as esperanças. Eu era novo demais para compreender onde ficava a Califórnia ou o que significava seguir o sonho de virar ator. Que porra é essa coisa de ator? E onde estava a porra do meu pai? Ele, que mais tarde se tornaria um pai excelente, abandonou o filho com uma mulher de 21 anos, que ele sabia ser jovem demais para cuidar sozinha de uma criança. Minha mãe é maravilhosa, e sensível, e simplesmente era jovem demais. Ela, assim como eu, também havia sido abandonada, bem ali no estacionamento da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Minha mãe havia engravidado de mim aos 20 anos, e, com 21, tinha um filho e estava solteira. Se eu tivesse tido um filho aos 21, tentaria bebê-lo. Ela fez o melhor possível, e isso diz muito, mas não estava pronta para a responsabilidade, e eu não estava pronto para nada, já que tinha acabado de nascer. Na verdade, minha mãe e eu fomos abandonados antes mesmo de nos conhecermos. Com a ausência do meu pai, logo aprendi que eu tinha um papel a cumprir. Meu trabalho era entreter, bajular, divertir, fazer os outros rirem, acalmar, agradar, ser o bobo de toda a corte. Mesmo quando perdi uma parte do corpo. Na verdade, especialmente nesse momento. Depois que deixei o fenobarbital para trás, seu uso se tornando uma memória distante, assim como o rosto do meu pai, segui minha vida de bebê com força total, e então aprendi a cuidar dos outros. No jardim de infância, outra criança estúpida bateu uma porta na minha mão, e, depois que o sangue parou de jorrar como fogos de artifício, alguém teve a ideia de fazer um curativo em mim e me levar para o hospital. Lá, viram que eu tinha, de fato, perdido a ponta do dedo médio. Minha mãe foi avisada e correu para o hospital. Ela chegou chorando, o que é compreensível, e me encontrou de pé na maca, com um curativo imenso na mão. Antes que ela conseguisse abrir a boca, eu disse, não precisa chorar. Eu não chorei, eu já era assim, um artista, querendo agradar os outros. Quem sabe, talvez eu tenha feito até uma cara de assustado e olhado 2 vezes para o ferimento, como um Chandler Bing em miniatura, só para dar efeito à piada.
Aos 3 anos, eu já tinha aprendido que precisava ser o homem da casa. Eu tinha que cuidar da minha mãe, mesmo tendo acabado de perder parte do dedo. Como aprendi aos 30 dias de vida que alguém me faria desmaiar de torpor caso eu chorasse, então talvez fosse melhor não chorar. Ou talvez eu sentisse que precisava me certificar de que todo mundo, incluindo minha mãe, se sentisse seguro e bem. Ou talvez eu só tenha sido uma criança legal pra caralho, declamando esse tipo de coisa em cima de uma maca, cheio de pose. Não que isso tenha mudado muito. Se você me der a maior dose de oxicodona que eu conseguir aguentar, vou sentir que fui bem cuidado, e, quando sinto que cuidaram de mim, consigo cuidar de todo mundo, olhar para o mundo exterior e ajudar as pessoas. Sem os remédios, porém, é como se eu estivesse perdido em um mar de nada. Isso, é lógico, significa que basicamente não consigo ser útil ou prestativo em um relacionamento, porque estou sempre tentando chegar ao próximo minuto, à próxima hora, ao próximo dia. É a doença do medo, o doce sabor da inadequação. Basta um pouquinho de droga, só uma gotinha, para eu ficar bem. Quando você está sob o efeito de alguma coisa, nada o abala. Antes dos atentados de 11 de setembro, os pilotos de avião às vezes deixavam crianças, e adultos curiosos, entrarem na cabine para dar uma olhada. Quando eu tinha uns 9 anos, me levaram em uma, e fiquei tão impressionado com os botões, o capitão e todas as informações que esqueci de esconder minha mão no bolso pela primeira vez em 6 anos. Eu nunca a mostrava, sentia tanta vergonha. Mas o piloto viu e disse: "Me mostra a sua mão." Envergonhado, mostrei. Então ele continuou: "Aqui, dá uma olhada." No fim das contas, ele também não tinha o mesmo pedaço do dedo médio da mão direita. Lá estava aquele homem, comandando o avião inteiro, sabendo usar todos aqueles botões e dominando todas as informações interessantes em uma cabine, e ele também não tinha a parte do dedo. Daquele dia em diante, já estou com mais de 50 anos, nunca mais escondi minha mão. Na verdade, depois de tantos anos como fumante, muitas pessoas percebem e perguntam o que aconteceu. O incidente com a porta pelo menos me rendeu uma piada engraçadinha. Passei anos reclamando que, já que perdi parte do dedo, eu só podia mandar as pessoas irem todos os 10 dedos, mas tinha a mente rápida e a língua afiada, mesmo naquela época. Juntando isso com uma mãe que era muito ocupada e importante, e que também tinha a mente rápida e a língua afiada, bom, houve momentos em que achei que seria uma boa ideia reclamar da falta de atenção que eu recebia dela, e digamos que isso nunca acabou muito bem. É importante observar aqui que eu jamais me satisfazia com a atenção que recebia, independentemente do que ela fizesse, nunca era o bastante. E não vamos esquecer que minha mãe fazia o trabalho de 2 pessoas, enquanto meu paizão lidava com seus próprios demônios e desejos em Los Angeles. Suzanne Perry, ela continuou usando o sobrenome do meu pai profissionalmente, era basicamente a personagem de Alison Janney em West Wing, nos bastidores do poder, uma relações públicas. Ela era porta-voz de Pierre Trudeau, que na época era o primeiro-ministro do Canadá e um fanfarrão. O jornal Toronto Star escreveu a seguinte legenda para uma foto dos dois: "A assessora de imprensa Suzanne Perry trabalha para um dos homens mais famosos do Canadá, o primeiro-ministro Pierre Trudeau, mas está rapidamente se tornando uma celebridade por conta própria, apenas por suas aparições ao lado dele." Imagine só, se tornar uma celebridade só porque está ao lado de Pierre Trudeau. Ele era o primeiro-ministro sedutor, bem relacionado, que já tinha namorado Barbra Streisand, Kim Cattrall. Margot Kidder, seu embaixador em Washington, certa vez reclamou que ele havia convidado não apenas uma, mas 3 namoradas diferentes para jantar, então era preciso ter muito jogo de cintura para lidar com um homem tão apaixonado por mulheres. Portanto, o trabalho da minha mãe exigia que ela passasse muito tempo fora, e eu precisava competir pela atenção dela com os problemas onipresentes de uma grande democracia ocidental e seu líder carismático e heróico. Na época, acredito que me chamariam de uma criança largada, o que significa que eu passava tempo pra caralho sozinho. Assim, aprendi a ser engraçado, fingindo tropeçar, fazendo comentários incisivos. Sabe como é? Porque eu precisava ser assim, minha mãe acabava tomada por aquele trabalho estressante, e já era emotiva, e abandonada, demais. E o fato de eu ser engraçado a acalmava o suficiente para conseguir cozinhar, sentar à mesa de jantar comigo e me escutar, depois que eu escutava as histórias dela, obviamente.
Mas não a culpo por trabalhar, alguém precisava pagar as contas. Isso só significava que eu passava muito tempo sem companhia. Eu dizia para as pessoas que era filho sozinho, interpretando errado o termo filho único. Então, eu era um garoto com a mente rápida e a língua afiada, mas, como disse, minha mãe também tinha a mente rápida e a língua afiada. A quem será que eu puxei? Nós brigávamos muito, e eu sempre precisava dar a última palavra. Uma vez, estávamos brigando na escada, e nunca senti tanta raiva quanto naquele momento. Eu tinha 12 anos, e não é permitido bater na sua mãe, então a raiva se voltou para dentro, do mesmo jeito que aconteceu na minha vida adulta, quando pelo menos tive a decência de me tornar alcoólatra e dependente químico, sem colocar a culpa dos meus problemas nos outros. Sempre me senti desamparado. Tanto que, quando um avião passava sobre a nossa casa em Ottawa, eu perguntava à minha mãe está naquele avião, para minha avó, porque ficava com medo de ela desaparecer, assim como meu pai tinha feito, mas ela nunca fez isso. Minha mãe é linda, acabava sendo o centro das atenções em todo lugar onde entrava. E ela com certeza é um motivo para eu ser engraçado. Com meu pai na Califórnia, minha mãe, sendo linda, inteligente, carismática e o centro das atenções em todo lugar, saía com outros caras, e eu obviamente transformava cada um deles em meu pai. De novo, quando um avião passava sobre a nossa casa, eu perguntava para minha avó, o Michael Bill John insira que o nome do último namorado da minha mãe está indo embora. Eu vivia perdendo meu pai, vivia sendo abandonado na fronteira. O barulho do rio Niágara não saía dos meus ouvidos, e nem mesmo uma dose de fenobarbital o faria desaparecer. Minha avó me distraía, me dava uma lata de Coca Diet, o leve gosto de anis e alcaçuz preenchendo minhas papilas gustativas com o sabor da perda. Quanto ao meu pai de verdade, ele ligava todo domingo, o que era legal. Depois dos Serendipity Singers, ele usou suas habilidades interpretativas para virar ator, primeiro em Nova York, depois em Hollywood. Embora fizesse mais pontas, ele trabalhava regularmente, com o tempo, se tornou o cara dos comerciais do pós-barba Old Spice. Eu via o rosto dele na televisão ou em revistas com mais frequência do que ao vivo. Talvez esse seja o motivo de eu ter me tornado ator. Quem sabe assobiar a música do Old Spice? O meu pai, diz a narração de um comercial de 1986, no qual um garotinho louro de cabelo tigelinha passa os braços ao redor do pescoço do meu pai. Meu marido praticamente perfeito, diz a esposa loura sorridente, e, apesar de isso ser meio que uma piada, nunca achei muita graça. Você pode contar com ele é um bom amigo. Então, quando passava tempo suficiente para a situação começar a ficar feia, penduravam uma placa de menor desacompanhado no meu pescoço e me levavam até o aeroporto para eu ser mandado para Los Angeles. Sempre que eu o visitava, percebia outra vez que meu pai era carismático, engraçado, charmoso e extremamente bonito. Ele era perfeito, e, mesmo naquela idade, eu gostava do que não podia ter. O resumo da ópera era o seguinte: meu pai era o meu herói. Na verdade, ele era o meu super-herói. Sempre que saíamos para dar uma volta, eu dizia: você é o super-homem e eu sou o Batman. Um psicólogo perspicaz talvez dissesse que, em vez de sermos pai e filho, interpretávamos personagens porque nossos papéis de verdade me deixavam confuso. Mas eu não sou capacitado para fazer esse tipo de comentário. Quando eu voltava para o Canadá, a imagem do rosto dele e o cheiro do seu apartamento se dissipavam com o passar dos meses. Então chegava o meu aniversário, e minha mãe fazia de tudo para compensar o fato de que o meu pai não estava lá, todo o ano. Quando o bolo enorme, coberto com velas, aparecia, eu desejava uma única coisa. Na minha cabeça, eu sussurrava: quero que meus pais voltem a ficar juntos. Talvez se a minha vida em casa fosse mais estável, ou se o meu pai fosse presente, ou se ele não fosse o super-homem, ou se eu não tivesse a mente rápida e a língua afiada, ou se Pierre Trudeau, eu não me sentiria péssimo e a Coca Diet seria deliciosa em vez de simplesmente necessária. Sem o remédio certo, passei a vida inteira me sentindo desconfortável e tendo uma visão bem distorcida do amor. O grande Randy Newman certa vez disse: preciso de muitos medicamentos para conseguir fingir que sou outra pessoa. Pelo visto eu não era o único. Alô, a Suzane está? Sim, quem deseja? É o Pierre.
Quando o telefone tocou, minha mãe e eu estávamos no meio do melhor dia de todos. Tínhamos passado a manhã e a tarde inteira jogando, até tentamos Monopoly, mas é difícil só em duas pessoas. E então, quando a noite caiu, encontramos noivo neurótico, noiva nervosa passando na nossa pequena televisão e morremos de rir com a casa de Woody Allen embaixo da montanha-russa. Eu não entendia as piadas sobre sexo e relacionamentos, mas, mesmo aos 8 anos, dava para entender a graça de espirrar em cima de um pó branco que custou $2.000 e espalhar tudo. Essa é a minha lembrança favorita da infância, assistir a esse filme com minha mãe. Mas agora o primeiro-ministro do Canadá estava no telefone, e eu a perderia de novo. Quando ela atendeu, ouvi sua voz ganhar o tom profissional de uma relações públicas. Era a voz de uma pessoa diferente, de Suzanne Perry, não da minha mãe. Desliguei a televisão e fui para a cama. Deitei, sem a ajuda de barbitúricos, por enquanto. Tive um sono agitado até a luz da manhã bater na janela do meu quarto em Ottawa. Mais ou menos nessa época, eu me lembro de ver minha mãe chorando na cozinha e pensar, por que ela não bebe? Não sei de onde tirei a ideia de que a bebida alcoólica acabaria com seu choro. Eu certamente não bebia aos 8 anos, esperaria mais 6 para fazer isso, mas de algum jeito a cultura ao meu redor havia me ensinado que beber causava risadas e diversão, e uma fuga muito necessária do sofrimento. Minha mãe estava chorando, então por que ela não bebia? Se estivesse bêbada, não sentiria quase nada, não é? Talvez ela estivesse chorando porque nos mudávamos o tempo todo, Montreal, Ottawa, Toronto, apesar de eu ter passado grande parte da infância em Ottawa. Eu ficava sozinho por bastante tempo. Havia babás, mas elas nunca duravam muito, então simplesmente eram acrescentadas à lista de pessoas que me abandonavam. E eu seguia sendo engraçado, rápido, atrevido, só para sobreviver. Por fazer aparições ao lado de Pierre Trudeau e ser linda, minha mãe se tornou uma celebridade do dia para a noite, tanto que recebeu uma proposta para ser âncora do noticiário nacional da Global Television, em Toronto. Que oportunidade ótima, era uma oferta irrecusável. E ela era boa no que fazia, até o dia em que anunciou um concurso de beleza falando, tenho certeza de que não vamos querer perder este. Foi um comentário engraçado, e meio surreal, vindo de uma vencedora de concurso de beleza, mas ela foi demitida no mesmo dia. A mudança para Toronto não me deixou feliz, para começo de conversa. Ninguém pediu a minha opinião sobre o assunto. E, de quebra, eu nunca mais veria meus amigos. Minha mãe também estava grávida de 9 meses. Naquela época, ela já tinha se casado com Keith Morrison, apresentador do Canadá em... Sim, ele mesmo, o correspondente do Dateline, da NBC, aquele do cabelo. Fui escolhido para levá-la até o altar na cerimônia. Foi uma escolha estranha, tanto no sentido figurado quanto no literal. Em pouco tempo ganhei uma irmã linda. Caitlin era uma graça, e me apaixonei por ela na mesma hora. Só que agora havia uma família aumentando ao meu redor, uma família da qual eu sentia que não fazia parte. Foi mais ou menos nessa época que tomei a decisão consciente de dizer foda-se, agora é cada um por si. E passei a me comportar mal, tirava notas baixas, comecei a fumar, bati no filho de Pierre, que também acabaria se tornando primeiro-ministro, Justin Trudeau. Achei melhor fazer as pazes depois que ele se tornou comandante de um exército inteiro. Tomei a decisão de seguir minha cabeça, não meu coração. Minha cabeça era mais segura, ninguém poderia parti-la, pelo menos não por enquanto. Eu mudei. A língua afiada apareceu, e ninguém chegaria perto do meu coração. Ninguém. Eu tinha 10 anos. Quando passei para o 7º ano, voltamos a Ottawa, o nosso verdadeiro lar. Eu estava começando a entender o poder de fazer as pessoas rirem. Em Ashuri College, minha escola só de meninos, em um dos momentos em que não estava sendo o palhaço da turma, consegui o papel de Hakan, a pistola mais rápida do Oeste, em uma peça chamada The Death and Life of Siak Fit, A Vida e a Morte de Snack Fit, montada pelo professor de teatro, Greg Simpson. Era um papel importante, e eu adorei, fazer as pessoas rirem era incrível. As pequenas ondas de riso que se transformam em uma enxurrada, todos aqueles pais fingindo se interessar pela apresentação dos filhos até, bum, o tal do Perry aparecia e fazia todo mundo gargalhar. De todas as drogas, essa ainda é a mais eficiente,
pelo menos quando se trata de me deixar alegre. Ser a estrela da peça foi especialmente importante porque me apresentou algo para o qual eu tinha talento e poderia me destacar. Eu me importava demais com a opinião dos outros a meu respeito, e ainda me importo. Na verdade, esse é um dos temas principais da minha vida. Lembro de implorar para minha mãe pintar um quadrado azul no quintal, para as pessoas nos aviões olharem para baixo e pensarem que tínhamos piscina em casa. Talvez houvesse um menor desacompanhado lá em cima que pudesse se sentir reconfortado por aquela visão. Apesar de agora ser o irmão mais velho, eu também era o filho rebelde. Houve um ano em que revirei todos os armários antes do Natal para descobrir quais seriam os meus presentes, também roubava dinheiro, fumava cada vez mais e tirava notas cada vez mais baixas. Os professores chegaram a virar minha carteira de frente para a parede no fundo da sala, porque eu não calava a boca, tentando fazer os outros rirem. Um professor, o Dr. Webb, disse: "Se você não mudar esse comportamento, nunca vai ser alguém na vida." Eu deveria confessar que, quando saí na capa da People, mandei um exemplar para o Dr. Webb, com um bilhetinho dizendo "Acho que você se enganou?" Não, seria muita grosseria da minha parte. Eu fiz isso para compensar minhas notas de merda. Eu era o protagonista de todas as peças a jogar tênis quando eu tinha 4 anos, e aos 8 eu já sabia que conseguiria vencê-lo, mas esperei até completar 10 para fazer isso. Eu jogava entre 8 e 10 horas por dia, e também passava horas treinando no paredão, fingindo que era Jimmy Connors. Eu jogava games e sets, todos os meus saques eram de Connors, e toda bola que voltava do paredão era de John McEnroe. Eu acertava a bola na frente do meu corpo, impulsionava a raquete de um lado para o outro, a colocava atrás de mim, como se a estivesse guardando dentro de uma mochila. Parecia questão de tempo até que eu competisse em Wimbledon, acenando modesta e docemente com a cabeça para fãs que me adoravam, me aquecendo antes de jogar 5 sets contra McEnroe, esperando pacientemente enquanto ele brigava com um juiz britânico pomposo, antes de acertar um backhand cross-court e vencer o campeonato. Então eu beijaria o troféu dourado e tomaria um gole de Robinson's Barley Water, uma água com sabor de limão, uma bebida tão diferente de Dr. Pepper que eu adoraria de verdade. Com certeza isso chamaria a atenção da minha mãe. A final de Wimbledon de 1982, quando Jimmy Connors venceu por pouco o grande favorito John McEnroe, era a minha partida favorita de todos os tempos. Jimmy saiu na capa da Sports Illustrated depois da sua vitória, e essa edição está emoldurada e pendurada na minha parede até hoje. Eu era ele, ou ele era eu, de todo modo, naquele dia, nós dois vencemos. Nas partidas de verdade no mundo real, eu jogava no Rockcliffe Lawn Tennis Club de Ottawa. No clube, você só podia se vestir de branco. Até determinado momento havia uma placa na frente da entrada que dizia apenas branco, que durou até alguém chegar à conclusão de que aquilo podia estar passando uma impressão equivocada. A placa logo passou a dizer apenas trajes brancos, e todo mundo seguiu em frente. Havia 8 quadras, geralmente ocupadas por idosos, e eu passava o dia inteiro esperando na sede, para o caso de alguém faltar e precisarem de um substituto. O pessoal mais velho me adorava porque eu acertava todas as bolas, mas eu também era esquentadinho. Eu jogava a raquete no chão, xingava e ficava todo irritado, e, se começasse a perder feio, chorava. Isso costumava acontecer antes de eu virar o jogo e vencer. Eu perdia um set, perdia outro por 5-1, perdia outro por 0-40, chorava, e então voltava e vencia 3 seguidos. O tempo todo em que eu chorava, também pensava: eu vou vencer, sei que vou vencer. Vencer não era tão necessário para os outros. Aos 14 anos, me federei no Canadá, mas esse também foi o ano em que outra coisa começou. Bebi pela primeira vez aos 14 anos. Eu tinha me segurado o máximo de tempo possível. Naquela época, eu andava muito com 2 irmãos, Chris e Brian Murray. Por algum motivo, desde a terceira série tínhamos adotado um jeito de falar que era mais ou menos assim: será que o clima podia estar mais quente? Ou será que o professor podia ser mais chato? Ou será que a gente podia estar em mais detenções? Uma entonação que você talvez reconheça caso seja fã de Friends ou se notou como os norte-americanos falam há umas 2 décadas. Acho que não é exagero sugerir que Chandler Bing transformou o jeito como as pessoas nos Estados Unidos falam.
Só para deixar registrado, essa transformação foi um resultado direto de Matthew Perry, Chris Murray e Brian Murray fazendo porra nenhuma no Canadá nos anos 1980. Mesmo assim, de nós três, só eu fiquei rico. Felizmente, Chris e Brian nunca brigaram comigo por causa disso e continuam sendo meus amigos queridos e hilários. Uma noite, nós três estávamos no meu quintal. Não tinha ninguém em casa, no céu, o sol brilhava entre as nuvens, e nenhum de nós sabia que uma coisa extremamente importante estava para acontecer. Deitado na grama e na lama canadense, eu não sabia de nada. Será que eu podia ser mais desligado? Resolvemos beber. Não lembro de quem foi a ideia, e nenhum de nós sabia onde estava se metendo. Tínhamos um engradado de Budweiser e uma garrafa de vinho branco Andrés Baby Duck. Fiquei com o vinho, e os Murray com a cerveja. Tudo isso aconteceu a céu aberto, por sinal, estávamos no meu quintal. Minha mãe e meu padrasto tinham saído, grande surpresa, e lá fomos nós. Em 15 minutos, o álcool todo havia acabado. Os Murray vomitavam ao meu redor, enquanto eu permanecia deitado na grama, e algo aconteceu comigo. Aquela coisa que me torna física e mentalmente diferente das outras pessoas, deitado na grama e na lama, olhando para a lua, cercado pelo vômito fresco dos Murray, percebi que, pela primeira vez na vida, nada me incomodava. O mundo fazia sentido, ele não estava mais fora de prumo e descontrolado. De repente eu me tornei completo, fiquei em paz. Nunca tinha me sentido tão feliz quanto naquele momento. Essa é a resposta, pensei, era isso que estava faltando. Deve ser assim que as pessoas normais se sentem o tempo todo. Eu não tenho problemas. Tudo foi embora, não preciso de atenção. Estou sendo cuidado, estou bem. Eu tinha alcançado êxtase. Naquelas 3 horas, não havia problema algum na minha vida. Eu não estava abandonado, não brigava com a minha mãe, não ia mal na escola, não me perguntava qual era o sentido da vida nem questionava meu lugar no mundo. Tudo isso desapareceu. Sabendo que sei hoje sobre a natureza progressiva da doença que é a dependência química, fico admirado por não ter bebido de novo na noite seguinte, e na noite depois dessa. Mas não fiz isso, eu esperei, ainda sem ter sido atingido pelo flagelo do alcoolismo. Então aquela primeira noite não levou a bebedeiras regulares, mas deve ter plantado uma semente. Mais tarde eu entenderia que a chave do problema era a seguinte: eu não tinha uma orientação espiritual nem a capacidade de gostar de nada. Ao mesmo tempo, também era viciado em me sentir animado. Essa é uma mistura tão tóxica que eu nem saberia por onde começar a explicar. É óbvio que eu não sabia de nada disso na época, mas, se não estivesse buscando animação, me sentindo animado ou bêbado, eu não conseguia gostar de nada. O termo sofisticado para essa condição é anedonia, uma palavra e um sentimento que me custariam milhões de dólares em terapia e centros de tratamento até que eu os descobrisse e os compreendesse. Talvez por isso eu só ganhasse partidas de tênis quando estava em desvantagem e prestes a perder de vez. Talvez tenha sido por isso que fiz tudo o que fiz. Anedonia, aliás, era para ser o título do meu filme favorito, a que eu e minha mãe assistimos juntos, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. O Woody entende. As coisas só pioravam. O Woody me entende. Minha mãe tinha uma nova família maravilhosa com Keith. Emily chegou, e ela era loura e uma gracinha. E, assim como aconteceu com Caitlin, me apaixonei no mesmo instante. Só que eu vivia me sentindo excluído, ainda aquele garoto nas nuvens, em um voo para algum lugar, desacompanhado. Minha mãe e eu brigávamos o tempo todo, o tênis era a única coisa que me deixava feliz, e mesmo assim eu sentia raiva, ou chorava, mesmo quando vencia. O que fazer? Então meu pai surgiu na história. Eu queria conhecê-lo. Havia chegado a hora de uma grande mudança. Pois é, Los Angeles, meu pai e uma nova vida me chamavam, mas eu tinha 15 anos, e ir embora provocaria um caos na minha vida familiar e partiria o coração da minha mãe. Mas ela não tinha pedido a minha opinião sobre se casar com Keith, mudar para Toronto e ter 2 filhas. E no Canadá eu vivia com raiva, chorando, bebendo, brigando com ela, e não me sentia parte da família, minhas notas eram horríveis. Talvez a gente se mudasse de novo em pouco tempo e assim por diante. E, droga, garotos querem conhecer o pai.
Resolvi ir. Meus pais conversaram e acharam que Los Angeles poderia ser melhor para minha carreira no tênis, de qualquer forma. Mal sabia eu que, no sul da Califórnia, o máximo que eu conseguiria ser era um bom jogador no clube, porque o padrão era muito mais alto em um lugar onde você pode jogar nos 365 dias do ano, em comparação com o Canadá, onde você tem sorte se conseguir 2 meses bons antes do período de geada começar. Porém, mesmo com essa ideia, a minha decisão de partir abalou muito a minha família. Na véspera da viagem, fiquei no porão da nossa casa, e dormi lá apenas naquela noite, que acabaria sendo uma das piores da minha vida. Lá em cima, o inferno tomava forma, havia portas sendo batidas com força, conversas sussurradas, gritos ocasionais, passos de um lado para o outro, e uma das meninas chorava sem que ninguém conseguisse acalmá-la. De vez em quando meus avós desciam para gritar comigo. No andar de cima, minha mãe berrava, chorava, e então todas as crianças choravam, e meus avós gritavam, e as crianças também gritavam, e eu fiquei ali embaixo, quieto, abandonado, determinado, apavorado, desacompanhado e assustado. Aqueles 3 adultos muito poderosos desciam para me dizer que a minha mudança iria partir o coração deles. Mas eu não tinha opção. As coisas estavam indo de mal a pior. Eu era um ser humano quebrado. Quebrado? Avariado. Cedo na manhã seguinte, em um trajeto que deve ter sido muito difícil para ela, minha mãe fez a gentileza de me levar até o aeroporto e me assistir indo embora para sempre. Ainda não entendo como tive coragem de fazer isso. Ainda questiono se foi a decisão certa. Eu continuava sendo um menor desacompanhado, mas já no nível profissional, e fui conhecer meu pai em Los Angeles. Meu pavor era tanto que nem as possibilidades espalhafatosas de Hollywood foram capazes de me acalmar. Em pouco tempo, porém, eu veria as luzes da cidade e teria um pai mais uma vez. Interlúdio. Nova York. Quando voltei para casa, depois de 5 meses no hospital, a primeira coisa que fiz foi acender um cigarro. Depois de tanto tempo, o trago, a fumaça preenchendo meus pulmões, parecia o primeiro cigarro que eu fumava na vida. Isso também me fazia sentir em casa. Eu não tinha mais dor, a imensa cirurgia na barriga havia deixado uma cicatriz que me dava a sensação de estar o tempo todo fazendo abdominais, completamente esticado, mas não doía. Era só um incômodo. Só que ninguém precisava saber disso, então eu falava para todo mundo que estava doendo, porque eu queria oxicodona. Não demorou muito para minha receita desnecessária de 80 miligramas por dia parar de fazer efeito, e eu precisava de mais. Quando pedi aos médicos, eles disseram que não. Quando liguei para um traficante, ele disse que sim. Agora eu só precisava dar um jeito de descer os 40 andares que separavam a minha cobertura de 20 milhões de dólares do térreo sem Erin perceber. Comprei aquele apartamento porque Bruce Wayne morava em um parecido em Batman, o Cavaleiro das Trevas, juro por Deus. Ao longo do mês seguinte, tentei fugir 4 vezes. E adivinha quantas vezes fui pego? Isso mesmo, 4 vezes. Eu era péssimo nisso. Naturalmente, ficou óbvio que eu precisava voltar para a reabilitação. Então, depois que meu intestino explodiu, passei por uma cirurgia e comecei a usar uma bolsa de colostomia muito bonita, um look que nem eu conseguia sustentar. Havia a necessidade de fazer uma segunda cirurgia para a remoção da bolsa, mas, nesse meio tempo, eu estava proibido de fumar, porque os fumantes tendem a ter cicatrizes bem feias. Sem falar que eu tinha perdido os 2 dentes da frente, eles lascaram quando mordi uma torrada com manteiga de amendoim, e ainda não havia conseguido ir ao dentista. Então vamos ver se eu entendi, eles querem me proibir de usar drogas e de fumar ao mesmo tempo? Eu estava pouco me fodendo para as cicatrizes. Sou um fumante inveterado, aquilo era demais. O que significava que eu precisava ir para uma clínica de reabilitação em Nova York, largar a oxicodona, largar o cigarro, tudo ao mesmo tempo, e fiquei com medo. Quando cheguei à reabilitação, me deram buprenorfina para a desintoxicação, então não foi tão ruim assim. Fui para o meu quarto, e o cronômetro começou. No 4º dia eu estava enlouquecendo, porque esse sempre foi o dia mais difícil. Também entendi que estavam levando a sério a história do cigarro. Foi decidido que eu poderia fumar no período da desintoxicação,
Mas, depois que me transferissem para o terceiro andar, tanto que fiquei trancado no prédio para não conseguir escapar. Eu estava no terceiro andar. Ao meu redor, Nova York zumbia ao longe, seguindo sua rotina, vivendo como sempre enquanto o astro sarcástico da sua sitcom favorita voltava para o inferno. Se eu prestasse bastante atenção, conseguia ouvir o metrô, o trem da linha F, o trem da linha R, o da linha 4, o da linha 5, o da linha 6, bem abaixo de mim, ou talvez algo mais estivesse chacoalhando, algo inesperado, assustador, inevitável. Aquela reabilitação era uma prisão, eu tinha certeza disso. Uma prisão de verdade, não como a que eu inventara antes. Tijolos vermelhos, barras de ferro pretas. De algum jeito, eu tinha ido parar na cadeia. Nunca infringi a lei, nunca fui pego, e, mesmo assim, lá estava eu, em cana, no xadrez, como se me obrigassem a assistir a reflexos da amizade. Sem os dois dentes da frente, eu parecia mesmo um prisioneiro, e todos os conselheiros eram os guardas. Daria na mesma se eles me entregassem as refeições por um buraco na porta. Eu odiava tudo naquele lugar, eles não tinham nada para me ensinar. Eu fazia terapia desde os 18 anos, e, sinceramente, àquela altura, não era disso que eu precisava dos dois dentes da frente e uma bolsa de colostomia que não arrebentasse. Quando digo que acordava coberto com a minha própria merda, estou falando de umas 50 ou 60 vezes que isso realmente aconteceu. Nas manhãs em que a bolsa não furava, notei outro fenômeno. Quando acordava, eu me deleitava com 30 segundos de liberdade enquanto lentamente esfregava os olhos de sono, e então a realidade da minha situação me acertava com tudo, e eu chorava tanto que até Meryl Streep invejaria minha performance. Ah, e eu precisava de um cigarro. Já mencionei esse detalhe? No quarto dia, eu estava sentado no meu quarto, à toa, quando alguma coisa aconteceu comigo. Não sei o que. Era como se eu tivesse levado um soco vindo de dentro de mim. Mas, apesar de eu ter passado mais de 30 anos na terapia e de ela não ter mais nenhuma lição para me ensinar, eu precisava fazer alguma coisa para me distrair da falta de nicotina, então saí da minha cela e desci o corredor. Sem rumo, eu não sabia o que estava fazendo nem para onde ia. Acho que estava tentando sair do meu próprio corpo. Eu sabia que todos os terapeutas ficavam no andar abaixo do meu, mas decidi ignorar o elevador e descer pela escada. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, e até hoje não consigo descrever o que houve, tirando que senti uma mistura de pânico, confusão e certa fadiga, além daquela dor intensa de novo. Não era dor, mas algo bem próximo dela. Um atordoamento completo. E eu queria tanto fumar. Então, parei na escada e pensei em todos os anos de agonia, no fato de que o quintal nunca foi pintado de azul, no babaca do Pierre Trudeau, no fato de que ainda sou, um menor desacompanhado. Era como se todas as partes ruins da minha vida surgissem ao mesmo tempo. Nunca vou conseguir explicar de verdade o que aconteceu em seguida, mas, do nada, comecei a bater com a cabeça na parede, com toda a força. 15-0. Paf. 30-0. Paf. 40-0. Paf. Game. Saque após saque, voleio após voleio perfeito. Minha cabeça era bola, a parede era quadra, toda a dor era lançada em lobo, chegando até mim, batendo a cabeça na parede, enchendo o cimento e a parede de sangue, o meu rosto também, completando o Grand Slam, com o árbitro gritando, game, 7, match, menor desacompanhado, 6-0, 6-0, amor 0. Medo de amor. Tinha sangue por todo lado. Depois de uns 8 golpes atordoantes, alguém deve ter me escutado, me segurado e feito a única pergunta sensata possível. Por que você está fazendo isso? Olhei para ela e, parecendo Rocky Balboa em todas as últimas cenas dos filmes dele, falei. Por que não consegui pensar em nada melhor para fazer? Escadas. Fim do capítulo 1.